Eu vou contextualizar de novo e trazer alguns entendimentos que a gente precisa ter desse texto, para que a gente possa compreender, né, alguns movimentos. Semana que vem eu vou trazer mais um pouco e a gente vai caminhando. Naquela época não havia rei em Israel. E aconteceu que um levita vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, e tomou para si uma concubina que era do Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do pai em Belém, em Judá. Então, como eu li na semana passada, né, é uma história que tem um agravante muito forte, principalmente pela vivência, como a história decorreu, né, de uma concubina, de um levita que cuidava da casa de Deus, que andava na casa de Deus, que vivia com Deus, né? Ele abandonou aquela prática e pegou uma concubina. Primeira coisa, o que é uma concubina? Não era uma esposa legítima, era como se fosse uma segunda esposa. Então ali já começa uma situação que Deus não aprova. Mas Abraão fez isso, né? Outras situações ocorreram, e todas as vezes que eles pegaram uma concubina, não foi debaixo da direção de Deus. Abraão, por exemplo, Deus falou assim: eu vou te dar Isaac, né? A esposa Sara falou assim: pega uma concubina, pega essa mulher para você. Foi lá e gerou Ismael. Ismael não fazia parte do projeto de Deus. Então existe já um desalinhamento de expectativa. Ele pegou algo que Deus não tinha autorizado, e aí já começou a infidelidade ao projeto de Deus. Primeira coisa que você tinha que entender: não tinha autoridade e tinha algo fora de um propósito. Toda pessoa que vive fora do propósito de Deus, ela começa a perder a visão de Deus, ela começa a perder a direção de Deus. Todo decorrer de uma história tem um início. A nossa vida não é feita de... A nossa vida é feita de colheitas. O que eu planto, eu vou colher em algum momento. E ele fez algo que não agradava a Deus. Ele deixou o altar de Deus para cumprir um princípio que não deveria. Segunda coisa que você precisa ter de entendimento: quando uma mulher sai da sua casa e ela volta para a casa do seu pai, o homem, ele teria o dinheiro de executar aquela mulher. Então aquela mulher, ela deveria ter sido morta. Então quando ele chega na casa do sogro, você vê na história que o sogro agrada ele, protege ele. Não era para que lá no futuro ele não pudesse acontecer a situação. O agrado do sogro é para que ela não pudesse executar a filha dele. Vamos entender aqui, ó. Mas ela foi infiel e deixou e voltou para a casa do pai em Belém, em Judá. 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo a 2 jumentos. A mulher levou para dentro da casa do seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. Por que ele alegrou? Ele alegrou porque ele veio buscar minha filha de volta. Mas ao mesmo tempo, o temor desse homem era: e se ele executasse minha filha? Porque ele poderia matar ela, pedir para apedrejar, poder crucificar a vida daquela mulher. Então a alegria do esposo, a cordialidade do sogro, era para proteger a filha. A cordialidade do sogro era para guardar a vida da filha, né? Então isso é um outro entendimento que você precisa ter. Aí ele continua: o sogro dele convenceu de ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo. Porque na concepção do sogro, se eu for um bom sogro e ele viver boas experiências aqui dentro, ele vai permanecer. Ele vai mudar o decreto, né? E foi isso que ele fez, só que ele queria voltar para casa, né? Naqueles dias, uma das coisas que faltava era a direção de Deus. O livro de Juízes, ele declara algo fascinante do silêncio de Deus. O silêncio de Deus veio para aquele povo porque eles começaram a fazer aquilo que convinha para eles. Eles não consultavam a Deus, eles não buscavam a Deus, e Deus silenciou. Outra coisa que você precisa compreender está aqui no versículo 5, versículo 9. Então quando o homem, a sua concubina e seu servo levantou-se a partir do pai da moça, disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, e quando se a noite passou aqui, e fique alegre, se amanhã essa madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite ali, o homem partiu rumo a Jebus. Isso,
Jerusalém, os 2 jumentos selados com a sua concubina. Quando estava perto de Jebus, já se findava o dia, o seu servo disse ao seu senhor: venha, vamos à cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O senhor respondeu: não, vamos entrar numa cidade, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é Israel. Não vamos entrar no sistema do mundo, não vamos andar de acordo com o mundo, porque lá eles vão nos matar. Vamos para uma cidade que é nossa, onde é o nosso povo, onde tem um padrão, ali existe o próprio Deus. Por isso que ele não parou na cidade dos adversários, porque existia um princípio, né, do povo de Deus, do acolhimento, do cuidado, da aliança, da proteção. Por isso que ele falou assim: não, vão parar em lugares diferentes. Todo mundo está entendendo comigo, amém? Aí ele continua, aí eles foram para Gibeá. Então conseguiram prosseguir antes do pôr do sol, né, e aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram a passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Outra coisa que você precisa aprender: o que significa Gibeá? Gibeá é um termo hebraico que significa colina, monte, é um lugar alto, é um lugar onde as pessoas se acolhiam, é um lugar onde as pessoas se aproximavam, porque era o povo de Deus. Todas as vezes que a Bíblia ela fala da tribo de Benjamim, ela é conhecida como Gibeá, Gibeá de Saul, porque foi a cidade onde foi o primeiro rei de Israel nasceu. Por isso que Gibeá é muito lembrado, porque é onde Saul nasceu. Saul nasceu em Gibeá. Então muitas vezes na Bíblia você vai ver assim, Gibeá de Saul, porque se refere ao primeiro rei de Israel. Por isso que eles mencionam a cidade de Gibeá, e foi um momento onde deu muita repercussão, porque existia um princípio que norteava aquele povo. Existia o padrão de Deus, existia a aliança de Deus. Quando ele chegou e ficou sentado, ninguém o acolheu, já ficou um negócio estranho. Eles não estão seguindo o padrão de Deus, eles não estão andando de acordo com a verdade de Deus. E aí tem uma questão que você precisa aprender, né? Gibeá é um lugar elevado, é um lugar onde Deus fazia suas maravilhas. E nesse momento houve o silêncio, e ficou marcado pela história trágica da concubina. Irmãos, olha um outro texto antes de eu continuar. Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos cegaram Sodoma e Gomorra naquela noite, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando avistou, levantou-se e foi recebê-lo. Prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanharam-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés. Passaram a noite e pela manhã seguiu o caminho. Não passarem a noite na praça, o responderam, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição, assaram um pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disse: aonde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com ele. Qual que é a diferença de Gibeá para Sodoma e Gomorra? Sodoma já era um lugar já era um lugar pagão, já era um lugar do sistema, já era um lugar do mundo. Ali já existia uma condenação, diferente de Gibeá. Gibeá era a terra do povo de Deus, era a terra onde Deus tinha um padrão, Deus tinha linguagem, Deus falava com eles. O que ficou marcado em Gibeá para Sodoma é que Sodoma era pagão. Então o que acontecia? Eles queriam ter relação com os anjos, com os homens ali no meio. Gibeá, isso não era comum, porque existia um princípio de Deus. Porém, o que aconteceu com aquele povo? Eles ignoraram os ensinamentos, o temor e a reverência a Deus. Quantas pessoas vivendo em Gibeá e não conseguem ter mais a reverência de Deus, não conseguem mais ter o temor da palavra de Deus, não consegue mais respeitar aquilo que Deus respeita,
não conseguem mais andar na direção de Deus. Eles sabiam de Deus, eles sabiam os padrões de vida de Deus, eles sabiam os ensinamentos de Deus, eles sabiam o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus, e mesmo assim fizeram tudo aquilo que desagrada a Deus. Tem muita gente na caminhada em Gibeá, mas desagradando o coração de Deus, fazendo tudo aquilo que desagrada, aquilo que entristece o coração de Deus. Por isso que existem fatalidades na nossa vida, que não vem porque Deus quer, vem pelas nossas escolhas. O levita poderia mudar a história se ele tivesse prostrado, se ele tivesse orado a Deus. Nenhum momento o levita se preocupa em buscar a Deus uma direção para se relacionar com alguém. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós não buscamos consultar a Deus. Quantas decisões nós agimos na nossa vida sem saber se aquilo vai desagradar a Deus ou não. Hoje desagradar a si mesmo é frustrante. Nós preferimos desagradar a Deus pelas nossas vontades do que desagradar a nós mesmos. Irmãos, em Gibeá existem renúncias. Em Gibeá nós temos que abrir mão de nós mesmos. Em Gibeá não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Quem não entende, diga amém. Gibeá era a terra do povo de Deus, mas parecia mais Sodoma e Gomorra. Vamos entender? Versículo... vou acabar aqui, Ló, e eu volto para Gibeá. Chamaram Ló e disse: aonde estão os homens que vieram para casa à noite? Traga-nos para nós aqui, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu de casa, fechou a porta de trás de si e lhe disse: não, meus amigos, não faça perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-la para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Essa história acho que eu já li semana passada, sim ou não? Mesma coisa de Gibeá. Ele falou assim: eu vou entregar as filhas. Sabe o que isso começa a dizer para nós, ensinar para nós? Todo homem que perde a presença de Deus, ele é tomado pela sanidade do pecado, ele é tomado pela maldade do pecado. E todo homem que é tomado pela maldade do pecado faz catástrofe, faz doideira, faz loucura, aquilo que desagrada a Deus. Por isso que o homem sem a presença de Deus, ele perde a sanidade mental. Ele faz aquilo que pavora. Você fala assim: não acredito que isso está acontecendo no mundo. Eu não acredito que a pessoa pula da ponte e morre. Eu não acredito que um homem tem um tanto de mulher. Eu não acredito que a pessoa vem na igreja no domingo e na segunda ela posta aquela situação. Eu não acredito. É assim ou não é? Como que ela vem na terra de Gibeá, fala com Deus, ouve com Deus, e amanhã como se Deus não existisse? Tem muita gente saindo de Gibeá e voltando para Sodoma e Gomorra, mas tem muita gente ficando em Gibeá e vivendo como se tivesse Sodoma e Gomorra. Toda pessoa que vive em Gibeá como Sodoma e Gomorra, a vida é uma catástrofe, a vida é uma ruína, a vida é uma destruição, porque ele perdeu a presença de Deus. Ali quando chega um estrangeiro, começa um grande caos. Eu quero falar com vocês algumas lições, que você precisa aprender nesse texto. Não, deixa eu acabar de traduzir ele antes de falar das lições. Outra coisa que você vai aprender de Gibeá, que quando existe essa parte aqui, deixa eu voltar lá para Gibeá. Juízes 19. Então, 20. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem ao idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. Outro ponto. Quando ele para na praça, ali já começa uma coisa diferente. Ninguém hospedou aquele homem. Sabe o que acontece hoje? Quantas pessoas aí na igreja e nós não conseguimos ter compaixão e hospedar aquela pessoa? Porque em Gibeá é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde Deus vai cuidar daquela pessoa, vai proteger. Mas a pessoa se tornou amante de si mesmo. Ele se preocupou com a vida, ele se preocupou com a maldade, preocupou mais com o julgamento, levantar o dedo e acusar alguém, do que acolher alguém. Em Gibeá eles perderam a hospitalidade de Deus, eles perderam o cuidado de Deus, a aliança de Deus, a fidelidade de Deus. E aí o que aconteceu? Perderam a fé, se esfriaram. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, ao longo do tempo o amor de muitos iriam se esfriar, porque eles estariam em Gibeá, estariam na igreja,
mas a igreja não estaria mais dentro do coração deles. A fé deles já não era mais a mesma. E aí passa um senhor, pega aquela pessoa e fala assim: vem aqui para minha casa, é perigoso vocês ficarem aqui. Como que a terra era deles seriam perigosa? Como que o lugar que era deles, do povo deles, é um lugar perigoso? Não fazia sentido essa expressão, mas eu vou te inclinar. Você é bem-vindo em minha casa, disse um homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passa a noite na praça. E os levou para sua casa, alimentou os jumentos, depois varreram os seus pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam estreitos, alguns dos vadios da cidade cercaram a casa. Outro ponto de atenção: não foi os inimigos que vieram da outra tribo para aquele tribo para poder fazer o ato. O ato da maldade veio do povo de Gibeá. O ato da crueldade veio do povo de Deus, do povo deles. Então você fica pensando: pastor, mas eles são da tribo de Deus, eles andavam com Deus, eles caminhavam com Deus, eles foram capazes de fazer uma doideira dessa? Foram. Porque não basta você ser convencido se você não for transformado. Não basta você só ouvir de Deus se você não deixar o Espírito Santo moldar você, moldar o teu caráter, mudar a tua vida. Não adianta você falar assim: não, eu amo a Deus, se Deus não for de fato o teu Senhor, se Deus não for de fato suficiente na tua vida. Não basta, porque as palavras não podem convencer quem não tem testemunho para fortalecer o que está dizendo. E tem muitas pessoas em Gibeá falando: eu amo a Deus, mas o coração está longe de mim. Jesus falou um dia para os fariseus assim: como que pode vocês falarem que me ama, vocês falarem que existe um Deus, vocês falarem tantas coisas, mas o coração de vocês estão longe de mim? Tem muita gente em Gibeá que o coração está longe de Deus. Tem muita gente em Gibeá que o coração está distante de Deus. Quem está em Gibeá? Pessoas convencidas daquilo que Deus pode fazer para elas, mas pessoas não dispostas a entregar a vida para elas. Pessoas convencidas da bênção que Deus pode fazer, dos milagres que Deus pode realizar, do cuidado que Deus pode ter, da provisão que Deus pode ter, mas não estão dispostas a entregar a vida para Deus. Irmãos, eu quero te ensinar uma coisa para você. Deus, Ele esquadrinha o coração, não a intenção. Por isso que o inferno está cheio de pessoas intencionadas, porque não é a sua intencionalidade que vai mudar a sua vida, é a sua decisão de entregar de fato a sua vida para Deus. E aí Gibeá ficou marcado por pessoas da mesma tribo, carregando maldade, fazendo mentira, arrumando intriga, fazendo bagunça, defamando o nome de Deus, defamando a autoridade de Deus, defamando, porque consequentemente aquele homem vazio, aquele homem que cuidava da casa de Deus, agora vazio da presença de Deus, quando eles começam a ameaçar, ele fala assim: o velho, eu dou entrega a minha filha para você, ela é virgem, pode fazer o que quiser com ela. Aquele homem simplesmente pega a sua esposa e joga ela para eles. Eles não queriam a esposa, eles queriam ele, mas a maldade dele estava tão grande que ele entregou a esposa. Ele não foi capaz de dar a vida para proteger a sua esposa. Ele perdeu o temor, ele perdeu a direção, ele perdeu a reverência. Todo homem que não tem a presença de Deus, ele não é guiado por Deus. Toda mulher que não tem a direção de Deus, não é guiado pelos princípios de Deus. É guiado pelo seu sentimento, é guiado pela tua vontade, é guiado pelo teu propósito, é guiado pelo teu querer, e nada de Deus. E aí ele pega, joga a mulher, e eles abusam daquela mulher, eles abusam toda aquela situação, e no final ela toda esgotada, né, já morta, ele joga ela na porta de casa, e ele ainda dormiu. Sabe o que é o pior que existe das pessoas que vivem em Gibeá? Fazerem um ato de crueldade e ainda ter a tranquilidade de dormir. Isso mostra a falta do temor. O pecado se tornou uma naturalidade aonde ele é condenado. Deus, Ele não condena o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus, Ele tem uma abominação terrível com o pecado. Em Gibeá o pecado se tornou normal. Em Gibeá o pecado se tornou natural. E aí o mais impactante que fica é as pessoas em Gibeá
e falar assim: eu estou ferida, eu estou marcada, o meu irmão errou comigo, não sei o que é comigo. Mas sabe o que eu venho entendido aos últimos tempos? Que o problema não é aquilo que fizeram comigo. O problema é quanto eu estou disposto a resolver aquilo que fizeram comigo. Eu não estou disposto a resolver, eu não estou disposto a sentar, a confrontar aquela dor para ser curado. Porque a Bíblia fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Sabe por que as pessoas fogem da verdade? Porque ela confronta, ela dói, e elas não estão dispostas a sentir a dor da libertação. Quem não está disposto a sentir a dor da libertação não é liberto. Quem não está disposto a viver o confronto não é mudado. Caráter que não é confrontado não é transformado. Todos nós temos que passar pelo processo do confronto, da mudança, da transformação da nossa mentalidade, que só vem através do evangelho genuíno, que só vem através da verdade dita. Porque eu duvido que alguém chegue a você e fale assim: deixa eu falar para você o que eu penso de você. Ninguém fala. As pessoas falam para você assim: não, você está tão lindo hoje. Fala mentira, e a gente fala: ai, obrigado. A gente acha que é verdade. É assim ou não é? Primeiro que você não pediu opinião, a pessoa falou porque ela quis. Ainda você acredita. E às vezes você está com a roupa desigualada. Várias vezes, irmãos, eu cheguei aqui na igreja brega. Eu sei que eu sou brega, eu entendo. Nossa, você está tão bonita hoje. Eu falei: mentira. Na minha cabeça eu falava: mentirosa. Quer alimentar meu ego. A gente é alimentado pela mentira das pessoas. E o papel da mentira é do diabo. Outra coisa que eu quero te ensinar em Gibeá foi o mesmo coração de Lúcifer. Não, isso eu vou te ensinar depois, calma. A minha cabeça está com muita informação, preciso alinhar as coisas. Mais uma coisa que eu quero te ensinar de Gibeá, senão eu pulo aqui os processos. O dono da casa saiu e lhe disse: vou pular que eu já falei esse. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua esposa, a concubina, para fora. E eles violentaram, abusaram dela totalmente. Ao alvorecer deixaram. Ao romper no dia da mulher, voltou para casa, aonde seu marido estava hospedado. Caiu junto à porta ali e ficou até clarear. Quando seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem. Lá estava a concubina caída e entrando na casa com as mãos na soleira da porta. E ele disse: levanta-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou para todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa destas, desse dia em diante Israel saiu do Egito. Pensa e reflita, eu digo o que se deve fazer. Outra coisa que aquele homem fez: ele não voltou para buscar a Deus, ele voltou para o templo. Em vez de ele buscar a Deus, ele fez o quê? Escandalizou o reino de Deus. Simplesmente cortou ela em pedaços e mandou para toda a tribo de Israel, para todo mundo saber o que tinha acontecido. Depois eu te conto o que aconteceu a história depois. Vamos aprender aqui por enquanto. Abre parênteses e volta. Se você quer saber de semana que vem, você volta. Que aí eu te conto o que vai acontecer. Lógico, senão não tem prosseguimento o negócio. Eu não vou falar de noite, eu vou repetir. Então, o que a história começa a nos ensinar algumas lições. O levita era para estar na casa de Deus, era para andar com Deus. Tudo isso aconteceu por causa de 3 coisas que faltaram na vida daquele homem. Primeira coisa, submissão. Segunda coisa, palavra de Deus. Terceira coisa, oração. A primeira coisa que eu quero destacar para você, que é importante, que o povo de Deus, ele torna ruim quando a presença de Deus sai da vida dele, quando ele perde o temor, quando o coração já não é mais de Deus. Ela fala que anda com Deus, mas ela não tem comunhão com o Espírito Santo. Viva de uma maneira independente, age como se fosse do mundo. Nós queremos fazer justiça com as nossas mãos, do nosso jeito, da nossa forma. Nós vivemos como nós entendemos que devemos viver. E falamos: eu sou de Deus. Quando não existe a voz de Deus direcionando, quando não existe mais a direção de Deus. Deus, ele está em silêncio. Deus não se move. Deus não envia ninguém quando precisava da intervenção. Mas Deus não envia porque ele não é consultado. Deus não livra porque ele não é consultado. Nenhum momento na história você vê eles pedindo a direção de Deus, pedindo a voz de Deus. Ele simplesmente age como se nada tivesse acontecido. E aí não se tinha voz profética,
não se tinha direção, não se tinha confronto. Uma coisa você precisa aprender: quem não tem Deus, quem não anda com Deus, sempre vai ter a mente do pecado, sempre vai ter a mente da mentira, do engano, da morte, da traição, do adultério. Vou te ensinar Gálatas capítulo 5. Olha aí. Olha quando nós vivemos sem a presença de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, bebedices ou embriaguez, orgias, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já vos adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que eles cometeram em Gibeá foram aquilo que desagradava o coração de Deus, foram aquilo que entristecia o coração de Deus. O reino de Deus já não se manifestava mais. Aí você vai vendo a rebeldia, a mentira, o engano. Eu vou fazer o que me convém, eu vou fazer o que eu acho. Só que o preço da conta é responsabilidade sua. Deus deixou para o levita a responsabilidade da decisão dele, sem a consultar a Deus. Aí no final nós ficamos todos assim: meu Deus, por que Deus não agiu? Por que Deus não interviu? Deus não foi nem convidado para fazer parte. Não sei se você já pensou isso uma vez, mas eu já pensei em algum momento. Eu falei: Deus, por que coisas ruins acontecem com essas pessoas? Por que o Senhor não interviu? Por que o Senhor não mudou? E hoje eu tive a resposta: não adianta me envolver onde eu não fui convidado. Não adianta eu me pagar o preço para aqueles que não respeitam a minha unção, não respeitam quem eu sou. Você acha que Deus não está em todos os lugares? Está. Mas onde Ele é reconhecido? Gibeá tinha um padrão, Gibeá tinha uma cultura, Gibeá tinha um Deus, Gibeá tinha uma direção. A preocupação de Deus era cuidar do povo. Porém, o povo não queria o cuidado de Deus. Nós temos que ser um padrão de referência para o mundo. O povo de Deus precisa ser um padrão de referência para o mundo. Crente não fica bebendo e postando, crente não fica colocando música do mundo, crente não fica de conversa fiada, crente não transa antes do casamento, crente não destrói a família dos outros com adultério, com fofoca, ambientes que desagradam a Deus, negócio debaixo de mentira, fica escondendo as coisas. O corpo virou objeto de desejo, ao invés de ser templo do Espírito Santo. Homens que buscam o seu próprio interesse e não a verdade de Deus. Nós começamos a viver em Gibeá como se tivesse Sodoma e Gomorra. Nós começamos a andar em Gibeá como se fosse normal. Nós não sentimos o peso da falta do temor. Quando o povo de Deus age diferente, o poder de Deus se manifesta. Quando aquele levita chegou em Gibeá, ele tinha uma concepção que seria tudo diferente. Ele não estaria na cova dos leões. Porém, a presença de Deus já não estava com ele. Foi a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Quando Sansão perdeu a presença de Deus, a Bíblia diz: Sansão, a presença de Deus se retirou da vida de Sansão. Depois dali, a vida de Sansão virou uma catástrofe. Ruína atrás de ruína, destruição atrás de destruição. Porque, irmãos, não adianta, não se sustenta aquilo que não foi confrontado. Caráter precisa ser moldado, caráter precisa ser confrontado. Hoje não, fala-se um pouco mais firme, eu já não vou na igreja mais, confronto o discípulo, eu já abandono a Deus. Irmãos, eu prefiro que você seja confrontado e ir para o céu, do que viver uma mentira em Gibeá e ir para o inferno. A sua vida não vai frutificar, as coisas não vão acontecer, porque nós precisamos ser moldados todo dia. Quem está entendendo, diga amém. Os 3 altares foram quebrados: o altar da submissão, o altar da oração e o altar da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é sobre o altar da submissão. O que é a submissão? Fala comigo assim: submissão é quando Deus tem a última palavra. Toda pessoa que é submissa, ela tem a última palavra de Deus. Ela confia naquilo que Deus está dizendo, ela confia no padrão da palavra de Deus, ela confia na verdade de Deus.
Quando você entende, a direção vem de Deus, a voz vem de Deus, eu confio no que Deus diz. Toda pessoa que não vive debaixo da submissão de Deus, ela vive no modo automático, ela vive no modo da sobrevivência, ela vai fazendo aquilo que convém para ela, da maneira dela, ela vai tentando sobreviver no mundo de guerras, de batalhas. O levita entrou debaixo do desespero e falou: eu tenho que casar a qualquer custo. Querido, Deus não quer que você case a qualquer custo, Deus quer que você case com o seu propósito. Deus quer que o seu casamento dê certo, Deus quer que a sua relação dê certo, Deus quer o padrão de vida onde os filhos têm referência de verdade. A maior dor da sociedade chama-se família, porque nós estamos construindo famílias disfuncionais. As pessoas não conseguem resistir à pressão, não deu certo, eu já separo. Aí fala assim: não, mas filho não segura ninguém. O problema não é filho segurar alguém, o problema é o padrão de referência que aquela criança vai ter quando ela crescer. A gente não se preocupa com o futuro, a gente não se preocupa com o que está por vir, pelas nossas escolhas. Ah, mas eu quero ser feliz. Como que é ser feliz sem o padrão de Deus? Sem o padrão da direção de Deus? A plenitude está na palavra de Deus, a plenitude não está nas suas conquistas. Por isso que a Bíblia fala: tudo passa, mas a minha palavra não há de passar. Não adianta, que não está associado ao padrão do que você constrói, do quanto dinheiro você tem, se a tua conta bancária é cheia ou não é. A felicidade não está em ter, a felicidade está em ter a presença do nosso Deus. Isso é felicidade. E os princípios é o que guarda o nosso sentimento. Os princípios protegem o nosso coração. Eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas eu não faço porque eu não estou em Sodoma, eu estou em Gibeá. Eu estou no lugar santo. Eu preciso ter temor, eu preciso ter reverência, eu preciso ter clareza de Deus. Quem está entendendo comigo, diga amém. Hoje as pessoas pensam mais em viver do que serem salvas. Não tenho mais o temor de perder a salvação. Não tenho mais o temor de acordar amanhã e ir para o inferno. Tem uma cidade, não sei se você conhece, chamado Teresina. Quem já foi em Teresina aí, diga amém. Nunca foi? Gente, pensa no lugar quente, é mais quente do que o Rio de Janeiro. Você tem uma ideia, você pisa assim, a sola do tênis nem se resiste. É um lugar tão quente, mas é um lugar tão quente, mas é um lugar tão quente. O dia que eu caí naquele lugar, eu falei: Deus, se o inferno existe, eu não quero ir para lá. Gente, é terrível. Quando eu vejo aquela história de Abraão, né? Aquele colo de que quando acho que é Mateus que relata a história de Abraão, que aquele pobre rico lá, né? Ele fala que cai no inferno e fala assim: deixa eu voltar e falar para os meus irmãos que não vem para cá. Aquele dia eu olhei e falei assim: isso é uma encenação, não existe isso. A geração de hoje perdeu o temor do inferno, perdeu o temor de Deus. Irmãos, essa vida é passageira. Se você cair debaixo de uma cama, eu tenho certeza que o seu dinheiro não vai te salvar. Por isso eu tenho que aproveitar tudo hoje, pastor. O que adianta você aproveitar tudo hoje e não aproveitar nada da eternidade? O que adianta você viver uma vida totalmente desregrada, morrer de uma maneira cruel, de doença, de situações, onde você já perdeu a presença de Deus, onde você já não anda mais com a presença de Deus? Você vem para a igreja pela necessidade, não pelo amor. Querem algo de Deus, querem sem algo buscar aquilo que não vem de Deus, querem os benefícios da presença de Deus, mas Deus não está ali. Quando a sua oração não é respondida, qual é seu comportamento? A gente se frustra, a gente abandona a presença de Deus, porque a gente não sabe se submeter. Todo mundo que tem uma expectativa que no final Deus vai fazer aquilo que eu quero. Mas eu quero dizer uma coisa para você: 99% daquilo que nós pedimos, Deus não concede para nós. Nós agimos pelos nossos sentimentos. Deus não concede para nós. Por quê, pastor? Porque nós temos a expectativa: vou fazer aquilo que dá, nós já desenhamos e chegamos lá. Porque quando é de Deus, querido, Ele entrega na tua mão, Ele entrega uma paz tão grande, e tem um alinhamento de expectativa do céu com a terra. Não tem confusão, tem graça. Deus te dá graça para chegar até lá. Agora hoje tudo é debaixo de força, tudo é debaixo de confusão. Você já viu uma criança, quando o pai perdeu o controle dela, né, na sua adolescência? Tudo que o pai fala, a criança enfrenta. A criança fala as coisas da cara do pai e é normal.
O pai não se corrige, não se posiciona, porque acha aquela rebeldia uma naturalidade. É assim que o povo está vivendo com Deus. Só que a diferença não é que Deus não se posiciona. Deus deixa a criança morrer na sua própria rebeldia. Porque a palavra de Deus fala, aquela criança, quando ela é rebelde, os dias dela serão diminuídas nessa terra. Irmãos, como que está a sua vida em relação à verdade de Deus? Fala comigo assim, a obediência, não, a submissão ultrapassa a obediência. Sabe, é a mesma coisa no final. Coloquei um exemplo aqui interessante. Deus, você tem um sonho de ter uma empresa, aí aparece uma oportunidade, né? Fantástica, você fala, nossa, é fantástica. Aí quando vê, você vai conhecer aquela pessoa, ele trai a mulher, ele mente, ele engana. Você pegaria aquela empresa baratinho, por 100 mil. Aí Deus fala para você assim, larga a mão disso. Mas Deus, está com tudo pronto, é minha oportunidade, eu quero. Aí Deus fala para você, não. Gera uma frustração ou não? Demais. Mas aí você vai submeter ou você vai ultrapassar aquele limite? Porque às vezes esse sinal mostrou uma coisa: Deus está me livrando de algo pior lá na frente. Só que eu não olho hoje, eu olho o que eu sinto. Por isso que a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Sabe por que a palavra de Deus, ela não tem sentimento? Porque ela guarda o seu coração. Por isso que eu te falei que 99% das coisas, se você colocar diante da palavra, você vai ver, meu coração está fora. Meu coração está fora, eu preciso avaliar. Quem não entendeu, diga amém. A obediência, quando você perde na terra, você ganha no céu. A obediência é quando você ouve a voz de Deus e acata. Você consegue obedecer mesmo quando a porta está fechada. A gente consegue obedecer mesmo quando compromete o nosso futuro. Você consegue obedecer mesmo quando tudo está difícil. Jesus morreu na cruz para que você pudesse obedecer o princípio de Deus. Olha que interessante, 1 João capítulo 4, versículo 20. Eu vou parar por aqui. Aprenda uma coisa: haja diante da obediência e não da necessidade. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Romanos capítulo 13 e versículo 1. Nós falamos, eu amo a Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo suportar as pessoas. Como pode você amar a Deus e não conseguir submeter a uma autoridade espiritual? Como pode você amar a Deus e não submeter a um líder? Irmãos, é muito fácil falar assim, eu amo a Deus, que você não vê, e você tem dificuldade de submeter a uma autoridade que você vê. É muita incoerência. Olha aqui o texto, Romanos capítulo 13, versículo 1. Agora, vai! Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de... As autoridades que existem foram estabelecidas por... Portanto, aqueles que se rebelam contra a autoridade, opõem-se ao que Deus insistiu. E aquele que assim procedem, traz condenação sobre si mesmo. Por que as pessoas têm dificuldade de viver debaixo da autoridade? Porque elas têm dificuldade de submeter a Deus. Irmãos, o não só revela o que existe dentro de mim, não o que falta. O não só revela o meu coração. Por isso que hoje é difícil se manter numa igreja, ser enraizado numa igreja. Porque dentro de uma igreja existem vários conflitos e vários confrontos. Pessoas diferentes, ambientes diferentes, meios diferentes, causas diferentes. E chegar aqui e falar assim, eu preciso te suportar. Na sua família é assim também.
Esses dias me perguntaram assim: não, a igreja tem que ser como família. Eu falei: eu entendo. Ah não, mas se eu errar lá, eu vou lá e peço perdão. Mentira, tem um tanto de gente que mora dentro da família e fica com raiva do pai até hoje. Tem mágoa até hoje. A gente quer disfarçar a mentira numa meia-verdade. Não existe meia-verdade, ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Então a gente precisa parar de mascarar as coisas. E o evangelho não é uma máscara. O evangelho é uma verdade. Se você quer viver para Deus, você entrega a vida para Deus de verdade. Você precisa aprender a submeter. O diabo tem colocado na mente das pessoas: você não precisa de um líder, você não precisa de um pastor, você pode viver do teu jeito, da tua maneira. Se fosse assim, Deus não teria feito a igreja. Se o povo andasse da maneira certa, independente, não teria voz. Sabe por que Deus levantou a autoridade? Porque o povo precisava de direção, o povo precisava de uma voz, o povo precisava de orientação, não de independência. Irmão, você acha que Deus não sabe melhor do que eu, que você, o que nós precisamos? Ele não criou o líder para um ego. Ele criou o líder para ser voz de Deus. Porque quem entende o propósito de Deus se submete. Quem entende o trabalhar de Deus se submete. Quem entende a aliança com Deus, honra. Quem entende o projeto de Deus para a sua vida não tem dificuldade de obedecer. Lúcifer não se submetia, por isso se perdeu. A ausência de submissão de Lúcifer levou Lúcifer à ruína. A ausência de submissão do levita levou ele a uma catástrofe. E o pior de tudo, ainda escandalizou Gibeá. Porque imagina, as duas tribos de Israel, todo mundo ficaram indignados com a situação. E semana que vem eu te conto o que aconteceu. Fala para os outros do seu lado assim: eu quero viver em Gibeá, mas eu quero viver andando com Deus, de verdade. Eu quero viver em Gibeá e eu quero viver na direção de Deus de verdade. Deus, se existe no meu coração desvio do meu caráter, que o Senhor alinhe, esquadrinha. Eu vou participar da ceia, vamos ficar de pé. Eu vou participar da ceia hoje. Eu quero, Deus, que o Senhor muda a minha vida. Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor de verdade. Eu não sei qual é seu coração, eu não sei qual é aquilo que tem marcado você nesses dias. Eu não sei qual é a intenção da tua mente. Eu não sei se você estava vivendo em dois corações, em dois mundos, se você está vivendo o evangelho da tua forma. Mas o evangelho é transformação. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é perdão. O evangelho é cura. O evangelho é redenção. O evangelho é restauração. Por isso eu queria que você falasse para Deus: Senhor, será que eu tenho vivido como aquele levita? Eu tenho perdido o temor, eu tenho perdido a reverência, eu tenho perdido a santidade. Senhor, o desejo desse mundo tem me agradado mais do que a tua presença. Quebra, Deus, agora toda resistência maligna. Quebra agora, Senhor, toda mente maligna. Eu quero viver pela tua palavra, Senhor. Eu quero viver a tua palavra, Senhor. Oh, ralabachai, erdecanda, lamassurianda, labacei. Senhor, restaura a minha fé, restaura, Senhor, o temor, Deus, restaura o temor, Pai. Senhor, eu quero respeitar a tua presença. Eu não posso andar sem a tua presença, Senhor. Faz o teu concerto com Deus. Nesses dias Deus tem nos levado a um concerto. Às vezes você não consegue sentir o amor de Deus, porque a iniquidade, a maldade, o pecado tem tomado conta do seu coração. Às vezes você tem vivido de uma maneira egocêntrica, você tem vivido de uma maneira orgulhosa, você tem vivido de uma maneira de perdão, de vitimismo, porque a graça de Deus não tem te alcançado. Você tem vivido ferido, não é porque Deus não cura, é porque você não aceitou a correção de Deus para a tua vida. Fala para Deus, fala para o Espírito Santo, fala para o Espírito de Deus, fala para o Espírito de Deus: quebra essa marca da minha vida, quebra o trono do orgulho, quebra o trono do orgulho, quebra o trono do orgulho, da individualidade, da independência, da maldade. Às vezes você fica falando mal dos outros, você fica comparando aos outros, mas hoje você tem que analisar a si mesmo.
Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Nós olhamos para o mundo, nós julgamos o comportamento do mundo, nós julgamos o comportamento inadequado das pessoas, aonde nós temos esses mesmos comportamentos. Seja você luz, seja você luz, seja você um homem cheio do Espírito Santo, o caráter íntegro, o caráter reto, o caráter aprovado. Não é ser perfeito, mas é ser santo. E quando errar, arrepender, confessar e deixar. Quando errar, falar: Deus, eu reconheço que sem Ti eu não posso. Alinhe o seu coração à verdade de Deus. Nós vamos participar da ceia, mas não é porque ela é santa, é porque quem morreu na cruz é santo. Qualquer um poderia participar da ceia, mas Ele pede: santifica, santifica. Confessa o seu pecado, confessa a maldade que existe em você, fala da maldade que existe no teu coração. Por que eu não tenho conseguido viver na tua vida? Porque você e o Espírito Santo não é um. Porque você e o Espírito Santo não é um. Se o Espírito Santo é um com você, você conseguiria viver essa comunhão? Ah, queridos, deixa o Espírito Santo ser Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo ser parte da tua vida, te ensinar a ser um homem, uma mulher melhor, te ensinar a viver os frutos do Espírito Santo. Vai orando a Deus, vai orando a Deus, vai orando a Deus, vai orando a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem? Fala para Deus. Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio e ensina em amor. Ele é tão manso e cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, que tenham invejas uns dos outros. Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Que essa manhã Deus possa te levar ao centro do arrependimento. Que essa manhã Deus possa levar você ao arrependimento. Que essa manhã o Espírito Santo não vem para te condenar, não é para te julgar. Pelo amor de Deus, é com muito temor essa palavra. Mas essa palavra é para trazer você ao senso do arrependimento, ao senso de que nós precisamos nos arrepender, para que nós possamos viver o que Deus tem para nós. Pai, eu quero abençoar os elementos da ceia. Senhor, o sangue que representa o Teu sangue que foi derramado por nós, o
teu sangue, Deus, que representa a purificação, a santificação. O teu sangue que nos lava e que nos purifica. O pão que representa o teu corpo que foi moído por nós, em favor, Deus, de nós. O teu pão, Deus, que santifica, Deus, o nosso pecado. O pão que, Deus, que representa aquele sacrifício naquela cruz. Senhor, Lúcifer, Deus, foi condenado pela insubmissão, pelo orgulho, pela independência. E quantos corações têm sido assim nesses últimos dias? E por causa disso o amor de muitos tem se esfriado. Senhor, hoje nós queremos forjar uma igreja que vive debaixo do teu evangelho, que vive o temor da tua palavra, Senhor, que ama a tua presença mais do que a própria vida. Pessoas que renunciam por amor a ti. Tem pessoas que têm falado: pastor, tem sido difícil. Pastor, o senhor não entende o que eu tenho passado. O senhor não entende a dificuldade. Eu estou aqui para te dizer: Jesus deixou o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo não é para trazer maravilhas, não é para trazer poder. O Espírito Santo é para trazer a graça de Deus, para te ajudar a vencer o pecado, para te ajudar a superar os desafios. O Espírito Santo é a graça, é o próprio Deus em você. Por isso que você vence o orgulho, por isso que você vence a carne, por isso que nós vencemos o pecado. Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. E eu quero declarar sobre a tua vida: seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Jesus disse: e recebereis do alto o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém, ficar na terra santa, até que do alto fossem revestidos, fossem tomados, fossem cheios do Espírito Santo. Ao participar da ceia, você vai ser revestido pelo Espírito Santo. Oh, recatalabassore cantaralabachaias. Você vai receber o Espírito Santo. O Espírito que vai te ajudar a ter domínio próprio. O Espírito que vai te dar a palavra da sabedoria. O Espírito que vai ajudar a quebrar o teu orgulho. O Espírito que vai ajudar você a obedecer. Oh, é o Espírito Santo que vai convencer você do pecado. É o Espírito Santo que vai ajudar você nos dias maus. Receba o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a amar o próximo. É o Espírito Santo que vai ajudar você a submeter a autoridade. Oh, Senhor, nós não queremos morrer na nossa fé. Senhor, nós queremos estar enraizados, Deus, em Ti. Em nome de Jesus. Os diáconos vão entregar para você o pão e o suco. Se você não é batizado, pega o pão do fortalecimento com o diácono Ever. Se você já é batizado, pega o diácono Glauber, o pão e o suco. E nós vamos cear juntos em nome de Jesus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Você vai levantar os cálices. Naquela noite, Jesus, tendo dado graça, disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Hoje nós vamos trazer na memória o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus.
Nós estamos trazendo a memória, a dor de Jesus, o sacrifício foi pelo nosso pecado. Por isso que não vos condeneis, porque Jesus, Ele morreu na cruz pela remissão. Hoje nós podemos ser diferentes. Nós estamos vivendo em Gibeá, nós estamos vivendo na Terra Santa. É o lugar onde Deus perdoa, o lugar onde a graça nos alcança. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode tomar do cálice. Seja renovada a sua vida, seja fortalecido e a mente restaurada em nome de Jesus. Nós te damos toda. Unja a sua mente. Unja a sua mente, unja a sua mente da sua família. Declara o sangue do Cordeiro sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Semelhantemente, Ele pegou o pão, tendo dado graça, disse: esse é meu corpo que será entregue por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Ao comer desse pão, você vai ser fortalecido. Você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida, o pecado na cruz. Tenho certeza que quando eu estava ministrando, o Espírito Santo começou a mostrar para você aquilo que tem sido barreira, que tem sido peça. Lança na cruz. Lança na cruz, lança o orgulho na cruz, a independência na cruz, a desobediência na cruz. Coloca na cruz, joga na cruz. E fala: Senhor, me ajude a vencer. Porque ao comer deste pão, você vai ser fortalecido. Você vai receber uma força sobrenatural. E o poder do Altíssimo te envolverá em nome de Jesus. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode comer do pão. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Seja marcado pelo Espírito Santo. Seja sustentado pelo Espírito Santo. Seja tomado pelo Espírito Santo. Reverencie o Espírito Santo. Fala: eu preciso de Ti, Espírito de Deus. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Toma o Teu lugar na minha vida, Espírito de Deus. Ora la la bala shurianda la bala balabas. Ora la la bala siende le machaias, siende la maias. Deixa o Espírito Santo encher você. Mas não é encher da tua vaidade, não é encher do teu orgulho. É quebrar os tronos de Lúcifer. É quebrar o coração de Lúcifer. E conseguir construir o coração sagrado, o coração blindado, o coração protegido, o coração que age na sabedoria, o coração que age no poder de Deus. Seja tomado pelo poder de Deus. Oh, recanda la la bala surieda la la bas. Muda a nossa mente, muda a nossa mente. Quebra a mente do sistema, quebra a mente da idolatria desse mundo. Quebra a mente da dor. Quebra a mente do orgulho, da independência, do ego. Senhor, Tu és o centro. Tu és o centro. Oh, o Senhor é suficiente. O Senhor é o único que morreu na cruz pelo nosso pecado. É o Senhor que eu devo a honra, a vida. Oh, racatalabacharabacatalarabas. Oh, racataralabalachúria. Racataralabachaias. Receba o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito de poder, o Espírito da graça, da redenção, da misericórdia, da compaixão. Sinta o amor de Deus, seja tomado pelo amor de Deus. É um amor que você não paga, é um amor que você não retribui. Seja amado, seja amado. Sinta o amor do Espírito de Deus.
É o Espírito Santo que vai definir o amor dele na tua vida. É o Espírito Santo. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu te abençoo. Declaro novas vestes na tua vida. Deus tira as vestes do pecado e coloca vestes de santidade. Deus coloca as armaduras novas sobre você. Uma proteção sagrada. A paz que muito tempo você perdeu, Deus entrega na tua vida. Eu já quero orar pelo seu mês de fevereiro, declarar um mês abençoado, um mês onde a mão do Senhor estará estendida sobre a tua vida. Se as mudanças estiverem neste mês, Deus vai fazer as mudanças necessárias. Deus vai trazer a resposta precisa. Vai ser um mês especial, onde a mão do nosso Deus estará sobre ti, te guardando e te livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Debaixo dessa palavra nós vamos fazer nosso dízimo, a nossa oferta. Faz a sua semente em nome de Jesus. Meu Deus, que momento glorioso. Eu te confesso que eu queria ficar mais, né? Mas na eternidade nós ficaremos até o fim. Faz a tua semente.